Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Este mantra com o qual nós fomos agraciados é um dos mantras mais bonitos dentro da tradição mântrica védica. E nós vemos esse mantra na voz de Modibaba. Modibaba, ele hoje sustenta a luz no planeta. Que luz é essa? Aquela mesma luz que brilhou em Arunachala e foi realizada por Shri Ramana Maharshi e que foi transmitida a Papaji e Papaji transmitiu a Modibaba. É a pura luz do Advaita, ou é a pura luz da consciência do ser. E hoje nós vamos falar de luz. E dentro desse mantra, Shankara Karuna Kara, Karuna, de Karunakara, significa compaixão. E como estamos nós necessitados desta compaixão? Tanto de receber a compaixão que vem do plano divino, e todos esses mestres do amor, sabedoria, todos esses seres ascensos, todas essas consciências luz crísticas possam derramar a sua compaixão sobre nós, porque precisamos. Porque estamos num planeta adoecido, porque vivemos momentos muito delicados, onde muito poucos têm conseguido manter o mínimo equilíbrio para se manterem dentro de uma conduta alinhada com o próprio Dharma. A maioria das consciências peregrinas nesse planeta, que nós aqui chamamos de Terra, estão em constante sofrimento justamente porque perderam o endereço da própria casa. Se afastaram tragicamente de si mesmos e já não sabem mais como se reencontrar com aquilo que são. Daí a necessidade dessa compaixão desses seres realizados na luz, destas consciências búdicas, destas consciências crísticas, derramando essa compaixão por sobre todos nós. Nós precisamos dessa compaixão, que às vezes se manifesta na forma de graça, que são influxos que descem do alto e nos envolvem, particularmente nos momentos mais escuros, particularmente antes do amanhecer, quando a noite é mais densa, que é justamente o tema da nossa partilha de hoje, antes do amanhecer. O que há antes do amanhecer? A noite, a escuridão, a ausência da luz. Obviamente que aqui nós estamos trabalhando com uma proposta metafórica, não estamos falando literalmente
do antes do amanhecer em sendo a madrugada. É o antes de amanhecer em nós. Porque, em verdade, a maioria de nós não está amanhecido ou amanhecida. A maioria de nós, estas consciências postas no plano da existência, estamos atravessando noites, nos perpetuando em noites e ansiosos que venha esse sol que possa romper a escuridão e trazer o dia. E o que caracteriza o surgimento de um dia é justamente o despontar da luz, que especificamente para o nosso planeta vem através do nosso Sol. Mas todos esses fenômenos, eles também ocorrem para nós e em nós. Então é a luz que rompe a escuridão. Então, percebemos que a luz é algo que não deve ser desprezado por nós em termos de percepção. O que é a luz? De onde advém essa luz? Antes de falarmos da luz, vamos falar da escuridão, que é justamente o estágio antes do amanhecer. O que caracteriza um anoitecimento para o ser? É justamente quando o sol central do seu próprio ser, que é o seu Atma, a sua luz divina, não brilha. E acreditem, há muitos irmãos nossos aqui presentes no planeta que essa centelha divina, esse princípio luminífero da consciência, não está brilhando. Está totalmente eclipsada, totalmente obstruída. Não é que essa luz se extinga, que essa luz deixe de existir. Ela simplesmente é engavetada. É como nós acendermos uma vela, abrir uma gaveta, colocar a vela acesa dentro da gaveta e fechar a gaveta. A eficiência de iluminação da vela não vai ser manifestada. E é mais ou menos isso que ocorre com a maioria de nós, que atravessamos essas noites. E todo ser anoitecido, ele está em estado de sofrimento. Ele vive estados de angústia. Ele se percebe um algo, um alguém que está nesse planeta, mas não consegue compreender a razão de ser o que é, de estar onde está, de tudo aquilo que acontece com ele, de todos os eventos, de todas as vicissitudes próprias da existência, que ele não tem controle, e ele se sente como um objeto sendo julgado daqui para lá, sem compreender a razão de ser o que é e de estar onde está. Isso é sofrimento. É isso que os Vedas chamam de ignorância. Então é necessário que venha a luz, para que haja o amanhecer. E esse amanhecer é que liberta. Não são as mudanças das circunstâncias
exteriores que nos traz a libertação, e sim esse amanhecer na alma, no ser. Então, obviamente, nós estamos falando de uma natureza de luz que talvez nós não percebamos exatamente do que se trata, o que é exatamente essa luz. Um homem teve um sonho, e nesse sonho, muito lúcido, ele se viu na beira de uma estrada e internamente ele sabia que ele precisava chegar a um certo lugar, que era uma vila, uma aldeia, e ele via aquela estrada, longa estrada, e era uma estrada em linha reta, e ele começou a caminhar para poder chegar a essa aldeia ou essa vila, que no sonho ele sabia que precisava chegar. E no sonho ele tinha a percepção e a consciência do relógio que estava no seu pulso, do seu próprio relógio. E ele olhou para as horas e era em torno de 5h45 da tarde. O sol estava se pondo. E aí ele encontrou um velho sentado na beira do caminho e ele perguntou ao velho como que ele chegava nessa aldeia, nessa vila, que no sonho ele sabia que ele precisava chegar. E o velho disse para ele: basta você seguir andando nessa estrada sem sair da estrada, que você vai dar nessa aldeia. Basta seguir em frente. Não pare de caminhar. Caminhe que você vai chegar. Não há desvio, apenas essa estrada. E ele começou a andar. No sonho ele se via claramente andando, andando. E aí o sol se pôs. E veio uma noite bastante escura, sem lua. Aí os olhos dele foram se acostumando, né, àquela escuridão, e ele tinha aquela visão bastante precária da estrada, mas ainda assim lhe permitia caminhar. E ele foi caminhando, caminhando, caminhando. E ele olhava constantemente para o relógio dele e as horas iam passando. E sempre aquela estrada monótona, com a mesma campina ao derredor, e nada, nenhum povoado, nenhum vestígio de nenhuma cidade, de nenhuma aldeia. E ele continuava caminhando. E ele olhava para o relógio, 8 horas da noite, 10 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. Em torno de 5 horas da manhã, ele falou: bom, agora deve amanhecer. E ele continuando andando. E deu 5h30 e nada da menor vestígio da aurora. 6 horas da manhã e o dia não amanheceu. E ele continuando andando e a noite persistindo. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ele andando e a noite não acabava. E ele não entendia por que não tinha amanhecido. Já bastante exausto, ele viu aquele mesmo velho que ele viu lá no começo da caminhada, ele viu o mesmo velho à beira do caminho. Essas coisas do sonho, né? E ele parou e perguntou, né, admirado: eu já andei exaustivamente a vila, não chegou. Quando que a vila vai acontecer? Quanto eu vou chegar na vila? E outro fenômeno, já são mais de 8 horas da manhã e o dia não amanheceu. Aí o velho olhou para ele e riu e disse:
quando amanhecer, o seu destino estará completo. E com isso ele acordou. Esse é um sonho que todos nós poderíamos ter sonhado. Porque o nosso destino só estará completo e todos nós temos um destino. Todos nós temos um propósito. Ninguém está aqui nesse planeta pelas coisas do planeta, por tudo isso que nós podemos fazer aqui, embora isso seja necessário e valioso. Mas o objetivo de nós estarmos aqui é outro, é de ordem espiritual. Então, enquanto não amanhecer em nós, nós não encontraremos esse destino. Nós não encontraremos essa cidadela que precisamos nela chegar. Então, a noite que antecede o amanhecer, ela não depende da cronologia temporal. Ela não está com um horário marcado de acontecer, como geralmente os dias amanhecem no mesmo horário. Às vezes nós caminhamos, as horas avançam e o dia não chega. Porque essa luz, ela tem que vir de dentro. E essa luz, que é tão incompreensível, que nós julgamos que é a pura luminosidade, e em verdade é a própria essência do divino. Perceber isso não é tão simples e nós vamos procurar falar um pouquinho dessa luz. Todos aqui conhecem Saint-Germain. Alguns aqui têm até uma afeição muito especial por Saint-Germain. Eu poderia citar aqui do nosso grupo, que nós temos conhecimento, a Sueli, a Claudinha, a Silvaneide. Então, Saint-Germain é realmente um ser muito especial, é um mestre ascenso, é o Chohan do sétimo raio, né? O mestre da chama violeta. E Saint-Germain, ele foi homem, como nós, homens, quando digo homem, em termos genéricos, ser humano. Ele foi ser humano como nós, seres humanos, somos aqui nesse planeta agora. Ele esteve aqui. Embora todos os anais espirituais digam que ele esteve aqui por tempo muito maior do que a gente imagina. Mas, assim, os grandes registros da presença de Saint-Germain se deram no século XVIII. Ele, inclusive, esteve presente na corte de Luís XV, e há registros da presença dele, da atuação dele. E ele era um ser muito misterioso, muito enigmático, né? E ele fez uma jornada em busca desta luz, que está nos registros que ele mesmo fez, nas anotações, nos diários dele. Embora Saint-Germain tenha uma certa datação de registros históricos dele, ele foi visto no planeta por tempo indeterminado. Mas disso nós falaremos em outro momento.
Então, assim, em 1700, aproximadamente 1730, Saint-Germain se interessou profundamente pelo estudo da luz, porque os cientistas da época estavam estudando essa condição da luz. E já naquele tempo, Saint-Germain, que era um alquimista, um cientista, ele foi um grande alquimista. E nós vamos falar também do que é essa alquimia, porque a alquimia tem a ver com a luz. Ele se interessou profundamente pelo estudo da luz. E ele percebeu nos estudos dele, ele montou um grande laboratório para ele. Ele era um conde, ele tinha recursos, né? Ele era protegido de Luís XV. Ele montou um laboratório para estudo da luz. E já no século XVIII, em torno de 1730, ele percebeu que a luz tinha duplo comportamento, que de hora ela se manifestava como onda e hora como partícula. O que a ciência hoje sabe e atesta, né? Que a luz ela pode se manifestar como onda ou como partícula, e depende do condicionante do observador, né? Quem estuda física quântica sabe destas constatações. Então ele percebeu essas coisas, né? E ele foi fazendo um estudo muito aprofundado, que não era só o estudo científico, ele foi fazendo isso a partir do acesso ao campo acástico e a percepção intuitiva do que era essa luz. Ele queria descobrir o que é essa luz. Então, por vias internas, ele acessou um conhecimento muito profundo, e a ele foi revelado, e isso é muito importante para nós. A primeira constatação que Saint-Germain fez é que, na verdade, o que nós chamamos de matéria é luz condensada. Isso são palavras de Saint-Germain, luz condensada. E que a ciência hoje corrobora. Então, na verdade, o que nós chamamos de matéria é simplesmente a luz condensada. Veja, é difícil até para nós entendermos isso, mas tudo aquilo que nós chamamos de matéria nada mais é do que a luz condensada, ou, se quiserem, a energia condensada. E já que ele fez essa constatação, ele queria saber, então, o que era a luz. Se a matéria é luz condensada, o que era, então, a luz? E ele viveu uma experiência absurda e extraordinária, porque foi um processo de revelação. É como se uma voz tivesse falado com ele diretamente. A luz é a consciência. Luz é consciência. E é a própria consciência do universo. E ele relata que, depois dessa revelação, ele começou a olhar para a mão dele, e a mão dele se transformou em luz. É como se o corpo dele fosse pontos luminosos, ele só via luz. O que ele depois relatou, que ele estava, na verdade, visualizando o corpo luminoso dele. E que todos nós temos esse corpo luminoso. Recordemos de Paulo, quando Paulo falava lá do corpo luminoso, do corpo glorioso. Paulo também percebeu esse corpo que todos nós temos, porque na verdade nós somos luz, porque somos consciência. Então é essa luz que traz a matéria, mas essa luz é consciência.
para poder ampliar nossa reflexão e a nossa possibilidade de entendimento, permita-nos trazer outro episódio de Saint-Germain. Esse ocorreu lá no Palácio de Versalhes, lá na presença do rei Luís XV, que gostava, como nós falamos, demais de Saint-Germain, embora ele fosse um homem totalmente misterioso, que ninguém sabia de onde ele tinha vindo, né? Ele era ornado de mistérios, e todos lá sabiam que ele trabalhava com alquimia. E os dois preceitos da alquimia é justamente transformar vil metais em ouro e o elixir da longa vida. E todos os dois, Saint-Germain conseguiu. Mas não pela via que as pessoas imaginam. Então, em 1750, e há registro disso, na presença de Luís XV, sabendo dele que ele era um alquimista, pediu a ele que demonstrasse essa alquimia para ele. E conta-se que Saint-Germain pediu que trouxesse para ele uma barra de chumbo, uma pequena barra de chumbo. E na presença de Luís XV, ele colocou essa barra de chumbo em cima de uma mesa e postou as suas mãos. Porque se ele já tinha constatado que matéria é luz condensada, e que ele era essa luz, porque o princípio da consciência é luz, a luz é consciência, então ele intencionou, que é o princípio da vontade, e ele colocou a mão, postou a mão, e na presença de Luís XV houve uma transmutação. Aquele chumbo foi ficando avermelhado, depois dourado, e quando ele terminou o processo, tinha se transformado em uma barra de ouro. E o próprio Luís XV pegou a barra que estava aquecida e depois o rei quis que Saint-Germain ensinasse para ele essa arte, né, da alquimia, e ele só riu, né, porque isso não se ensina. Isso está além da ciência comum, né? E, além do mais, é muito perigoso, né? Você tem que ter um processo de purificação total para realizar esses processos. Por isso, da chama violeta, que é a purificação. Mas o rei pediu ele que explicasse minimamente o que aconteceu ali. Aí ele trouxe um elemento muito interessante, que ele chamou de átomo primordial. Ele disse que, na verdade, no universo só existe uma única substância, que é chamado de átomo primordial, substância primordial. E que essa substância se transforma em todas as formas, né, que nós conhecemos, com todos os elementos e possibilidades de variabilidade químicas que nós conhecemos, né? Essa matéria cósmica primitiva, né, esse elemento, essa substância primordial, dentro da cultura védica, que também conhecia esse princípio. Aliás, um detalhe, Saint-Germain esteve na Índia, tem registro dele no Tibete. Ele encontrou um ser imortal lá no Tibete, que já tinha mais de 500 anos, que estava com o corpo, né, na mesma forma de um senhor de 30, 40 anos, e o corpo dele não envelhecia. Ele teve contato com esse ser, e foi esse ser lá no Tibete que ensinou para ele os principais fundamentos que ele veio a utilizar depois, né?
Então, na tradição védica, isso é chamado de pradana, né? Pradana é justamente a matéria elementar. Então, essa pradana é a matriz cósmica. Os espíritos superiores, quando trouxeram a codificação para o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, né, eles falaram do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é justamente essa matéria primordial, que pode se transformar em qualquer coisa e ela é maleável, né? Então, isso nos anais védicos é chamado de pradana. Então, pradana, ele atende ao impulso da consciência, por quê? Porque a luz é consciência e pradana é a própria luz. E essa luz pode assumir qualquer forma. Então, ele explicou, Luís XV, e aos cortesães que estavam ali presentes nesse evento, e há registro disso, ele diz claramente, as coisas, olha o que ele disse, as coisas não são o que são. Elas aparentam ser aquilo em que estão. Estado transitório. E que a matéria é luz condensada. E ela assume esta ou aquela forma de acordo com a frequência. Se você trabalha no campo da luz e altera a frequência de uma matéria, de um objeto, você transmuta esse objeto. Esse é o princípio da transmutação. E isso realmente acontece. Por exemplo, um corpo adoecido. Se você consegue trabalhar com a luz e você atua sobre um órgão adoecido, você transmuta aquelas células que estão ali em células sadias. Por quê? Porque uma célula adoecida é só uma célula que perdeu a frequência correta da célula que deveria ser. Então, é um desfrequenciamento. Então, quando você volta a frequenciar e trazer para a frequência correta, que caracteriza a célula sadia como ela deve ser, há o processo de transmutação e há automaticamente a cura completa. Gaia, isso que você está falando não é muito fantasioso? Bom, se for fantasioso, Sananda Jesus foi o maior fantasiosista da Terra, porque ele fazia isso o tempo todo. Ele impunha a mão, trabalhava com a frequência da luz e curava as pessoas. Pessoas que estavam cegas, pessoas que estavam paralíticas. Ele transmutava a matéria. Sananda Jesus chegou um momento numa festa que a mãe dele perturbou ele, que ele tinha que providenciar vinho. Isso foi lá em Caná. Ele falou, enche esses potes de água aí. Trouxeram potes enormes de água. Ele simplesmente postou a mão e ele fez esse processo de transmutação, em que era água se tornou vinho. Por quê? Porque, na verdade, não existe nem água nem vinho. O que existe é essa matéria primordial, que é pradana, né, que Saint-Germain chamou de átomo primitivo, que você, com a luz, você altera essa frequência e pode ali surgir o que você quiser. E por quê? Porque a consciência que determina o padrão frequencial. Porque a luz, Saint-Germain tinha percebido, é a consciência. Lá nos Vedas, essa consciência que ordena o universo é chamado de Purusha.
né? Tanto que Deus é conhecido como Adipurusham. Adipurusham quer dizer a consciência primordial. Então, essa consciência é Deus, é a inteligência em estado puro. E ela é luz. E o universo é apenas luz. A luz se condensa e viram essas formas no mundo material. Quando nós saímos do mundo material, nós entramos no estado de luz pura. É por isso que nós temos um corpo luminoso, que é feito apenas de luz. E me permitam trazer aqui uma polêmica adicional, se me permitem. Existem várias correntes espiritualistas sérias que apregoam que Jesus, na verdade, ele tinha um corpo fluídico. Ou seja, ele estava em plena dominância do seu corpo luminoso e ele manifestava a forma física a partir do corpo luminoso. E que essa forma física, inclusive, mudava. E é verdade. Há vários relatos do Evangelho em que as pessoas não conhecem Jesus, porque ele mudava de aparência. A aparência dele não era fixa. Isso é real. Então, várias escolas apregoam essa possibilidade de Jesus ter um corpo fluídico. Ou seja, é o corpo luminoso que assume a forma que quer, na hora que quer. Por isso também que Jesus aparecia e desaparecia. Jesus estava num lugar, ele virava, saía e desaparecia. Ficava 15 dias desaparecido. Isso também é fato. As pessoas nunca sabiam onde ele estava. Quando ele caminha sobre as águas, naquela tempestade, na travessia do Tiberíades, isso ali é uma manifestação de corpo fluídico. Existe um pensador dentro da origem do movimento espírita, né, a partir de 1857, com Allan Kardec, que se chamava Rustem. Tem uma corrente chamada rustenguista, que foi muito combatida pelos espíritas ortodoxos, ainda é combatida pelos espíritas ortodoxos. Mas Rustem, inclusive, Dr. Bezerra de Menezes era rustenguista. É interessante isso. Eurípides Barçanufo era rustenguista. E é interessante porque Rustem, Jean-Baptiste Rustem, nome completo dele, ele trouxe uma percepção orientado por alguns espíritos superiores de que, na verdade, o corpo de Jesus era um corpo fluídico. Por isso que, às vezes, ele desaparecia de um lugar, aparecia no outro. Isso mostra que, se Sananda Jesus não quisesse ter sido imolado, sacrificado, ele não seria. Porque eles nunca iriam encontrá-lo. Ele nunca seria aprisionado. E depois que ele perde o pressuposto corpo físico, aquilo que aparece naquilo que é chamado pós-ressurreição, aquilo é o corpo luminoso. E que assume formas diferentes, tanto que ele não é reconhecido em alguns momentos nem pelos próprios discípulos. Tomé teve que enfiar o dedo na ferida, porque não estava reconhecendo ele fisicamente. À margem do Tiberíades, Pedro, João, não o conheceram. Ele conversou com eles e eles não sabiam que era Jesus. Porque o corpo fluídico, ele pode assumir a forma que quiser. E muitos dos mestres e seres espirituais, quando se manifestam, usam a forma que bem entender.
Por isso que o mediunismo é um pouco perigoso, porque, às vezes, seres trevosos se vestem, aparecem com aparência de anjinhos, e você vai ser enganado. E tem muita gente sendo enganada. Então, veja, quanto a gente, por esse prisma, percebe o que é a luz, de certa forma, nós percebemos o que é a essência do universo. E Saint Germain foi uma pessoa, um ser que não é um ser comum. Ele tinha, nessa manifestação dele como Saint Germain, ele tinha lembranças das vidas que ele já teve. Inclusive, há um episódio também muito interessante, isso é documental. Ele estava num banquete no palácio, justamente com Luís XV, e que no banquete, com os cortesães lá, começou a se falar de Jesus Cristo. E ele ouvindo as pessoas falar de Jesus Cristo. E perguntaram a ele sobre Jesus Cristo, né? Ao conde de Saint-Germain, que estava ali. E aí o conde de Saint-Germain disse, na verdade ele foi um homem extraordinário, e eu tive o prazer de o conhecer. Todos ficaram estarrecidos. Como você teve o prazer de conhecer? E ele não disse mais nada. Nem ele falou isso com tanta verdade e simplicidade que todos ficaram chocados. Como assim? Como que o conde de Saint-Germain conheceu Jesus? Na verdade, ele tinha memória do que ele já tinha vivido nesse planeta. E é sabido que esse conde de Saint-Germain é o mesmo José de Arimateia, que foi um grande iniciado por Jesus. Recordemos que José de Arimateia foi quem recolheu o corpo de Jesus, que levou para o sepultamento em sua própria propriedade. Que foi José de Arimateia que pertencia àquele grupo mais fechado e íntimo de Jesus. Que foi José de Arimateia que retirou Maria de Magdala da Palestina e levou ela para o sul da França, né? E Maria de Magdala representando o Santo Graal, ou seja, onde bebeu-se o conhecimento da verdade através de Jesus. Porque o Santo Graal não é o cálice, isso é simbólico. Né? O cálice é apenas um símbolo. Então ele tinha essa consciência. E hoje essas correntes espiritualistas sérias, embora isso não seja relevante, mas só a título de curiosidade, entende-se e aceita-se, né? Embora isso não precise ser verdadeiro para que ateste a realidade de Saint-Germain, ele foi não só José de Arimateia, ele foi Merlin na corte do rei Arthur, ele foi Platão, né? Ele foi Roger Bacon, um grande filósofo, alquimista. Ele foi Francis Bacon. Vocês sabem quem foi Francis Bacon? Francis Bacon foi quem escreveu verdadeiramente as peças de Shakespeare. Shakespeare provavelmente não existiu como pessoa. Quem escreveu essas peças, hoje já se sabe, foi Francis Bacon, né? Que tem um caráter, né, de simbologia extraordinário. Né? E foi também Christian Rosenkreutz. Christian Rosenkreutz foi o fundador da Ordem Rosa Cruz. Né? Todos aqui conhecem sobre a Rosa Cruz, alguns aqui até são rosacruzitas, né? Os maçons também têm um certo namoro com os Rosacruzes, embora haja um certo conflito. Então, veja, ele era um ser de uma longa peregrinação com processos de muita evidenciação.
E ele tinha memória disso tudo. E no momento que ele percebeu o que era a luz, ele venceu a morte. Ou seja, ele percebeu que ele podia manter o corpo dele num estado juvenil sem envelhecimento. E isso, de fato, aconteceu. Tem vários episódios de pessoas que viram. Existe uma condessa, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela esteve com o Conde de Saint-Germain em Veneza em 1710. Ele tinha a aparência de um senhor de 40 anos. 1710. Em 1760, ela já muito idosa, em Paris, ela encontrou o Conde de Saint-Germain com a mesma imagem, também como um senhor de 40 anos. E ela ficou tão admirada, tomou um susto tão grande e perguntou: você, por acaso, é filho daquele Conde de Saint-Germain que eu conheci lá atrás? Porque você é igualzinho a ele. Aí diz que o Conde de Saint-Germain disse para ele: não, minha senhora, eu sou o próprio Conde de Saint-Germain. E que ela caiu desmaiada na hora. Existem vários relatos, né? Que ele apareceu em muitos lugares, né? Que ele aparecia e desaparecia de tempos em tempos. Né? Mas isso não é algo fantasioso. Quando nós entendemos a natureza da luz, não há fantasia nenhuma nisso. Porque quando nós trabalhamos a essência luz, nós podemos mudar a matéria da forma que quisermos. Muito recentemente, essa consciência avatárica, que aqui no planeta ficou conhecida como Sai Baba, ou Satya Sai Baba, ele materializava objetos na presença de qualquer um. Acessem o YouTube e vejam as materializações luminosas de Satya Sai Baba. Então, Satya Sai Baba, ele manipulava a luz, porque a luz está presente em toda a matéria, porque qualquer matéria é luz condensada. Então, ele podia pegar o próprio ar, a matéria do ar, ele manipulava ali a frequência da luz naquela matéria e transmutava no que ele quisesse. Então, ele materializava objetos, materializava alimentos, ele materializava o que ele queria. E todos viam, não há truque. Ele rodava a mão e aparecia na mão dele um colar. Ele oferecia às pessoas. Então, veja, se isso acontece, é porque é possível manipular, sim, a matéria, quando se tem o entendimento do que é a luz. E quando se tem o entendimento que, na verdade, nós somos a luz. E que essa luz que nós somos é a consciência. Por isso que, antes do amanhecer, é o estado da ignorância. E nós só amanhecemos quando nós compreendemos que nós somos essa luz. E quando amanhece esse dia, ele não mais anoitece. É isso que Sananda Jesus chamava de vencer a morte. Porque você vence a instabilidade e a perecividade da matéria. Você é o corpo de luz, e esse corpo de luz é consciência. E no mundo espiritual não há matéria, há apenas luz. Né? E tudo isso foi um entendimento profundo que Saint-Germain teve, que todos os mestres tiveram. Nós vemos tanto falar de fenômenos de teletransporte. Permita-me usar apenas um exemplo que está aqui presente na nossa sala, que é a nossa querida Sueli, quando uma pena se materializa dentro do apartamento dela. Como isso é possível? Porque a matéria,
é manipulado. Qualquer ser de luz que ali estivesse poderia tirar desse pradana, desse átomo primitivo, e transmutar isso, e condensar isso, porque matéria é luz condensada. Através da luz, condensar a pena e colocar ali. Para quê? Para apenas falar com a Sueli. Olha, Sueli, nós estamos aqui. Não se aflija, minha querida. Nós sabemos que você já passou por muitos caminhos, e você já procurou em muitos lugares, e que seu coração é nobre e puro. Não se aflige. Não se aflige. Nós estamos aqui. Só isso. Só isso. E não foi o Gaian que falou isso aqui agora, não, tá? Então, nós precisamos entender a natureza da luz. Ter essa compreensão de que somos essa luz. Enquanto nós compreendermos isso, aí sim virá o dia. E esse dia não conhece mais o ocaso, não conhece mais o crepúsculo. Esse dia não é passível mais da vinda de uma nova noite. Essa luz e esse dia é definitivo. E é isso que Sananda Jesus nos convidou a acessar. É isso. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Gaian, pela partilha. Bem-vindo a todas as pessoas que estão aqui na sala. A partir desse momento, nós vamos pedir permissão inicialmente para falarmos do nosso encontro, que vai acontecer o ano que vem, do dia 2 a 5 de março. Nós estamos organizando para dia 1º de março nos encontrarmos em Vitória, para seguirmos para Iriri. E dia 6, 7, podemos comprar as passagens de volta. Mas nós gostaríamos que pudéssemos estar dia 2, 3, 4 e 5, todo o período completo, sem precisar sair antes do local, para que possamos ter esses dias de estudo, de reflexão sobre o nosso ser. Então, sintam-se convidadas. Quem ainda não colocou o nome na lista, pode fazer isso no nosso privado, né? Meu, de Sueli, de Claudinha, de Felipe, né? Que nós estamos para fazermos depois um grupo de organização deste encontro, que promete ser um espaço, além do reencontro, mas também de estudos, de vivências, de colocarmos em prática o que nós temos aprendido aqui nos estudos da nave e vida fora, né? Então, é isso, sintam-se convidadas, né, enquanto pessoas, para esse movimento que vai ser grandioso, né, e luminoso. Aí agora eu passo a palavra para quem quiser fazer alguma partilha, alguma reflexão, que possa contribuir com aquilo que a partilha trouxe para nós. Muitas coisas para serem refletidas, né? Quem gostaria de iniciar? Tá me ouvindo? Estamos Pode falar? ouvindo. Pode falar, Kleber, estamos É que eu ouvindo. não sei botar a mãozinha ainda aí, não. Tá, mas estamos ouvindo, pode falar. Tá bom. Ô, Gaian, eu tenho ouvido desde criança que as pessoas dizem assim, tudo envelhece. Pelo menos a parte material, né? Envelhece. E com essa fala sua, eu comecei a observar que realmente tudo envelhece. O que é material, tudo envelhece, até o ferro, né?
Aí eu fiquei pensando assim, como eu já participei muito de exame de corpo de delito, essa parte médico-legista, uma vez nós fomos no cemitério e abrimos o caixão lá e tinha só pó. Pó e os ossos, né? Ainda os ossos se transformando ainda em decomposição. Mas só tinha pó. Então, o que eu observo? Que o caminho da matéria é voltar para a energia, né? Por exemplo, eu estou olhando minha janela aqui, ela está velha, era novinha. Estou vendo ela já dissolvendo já algumas partes dela, entendeu? Então, eu acho que passa por aí. Eu acho que a matéria ela tem um caminho de voltar com o átomo primordial, né? Mas aí eu tenho uma dúvida, né? Sempre eu tenho uma dúvida, não é isso, Gaia? Qual é a diferença da luz da consciência para a energia da matéria? Oi, Kleber, meu querido. É uma excelente colocação, né? Qual a diferença da luz da consciência para a energia da matéria, não é isso? Na Isso. verdade, antes de nós falarmos disso, sobre as reflexões que você nos trouxe, nos permitiu aqui compartilhar, de fato, tudo que nasce no plano material traz já em si os germes do seu fim. Então, tudo que é matéria está em transformação e tudo que nasceu na matéria morrerá. Isso é fato, né? Então, quando nós trazemos essa percepção da luz, a luz não é a matéria. A matéria vem da luz, porque a matéria é luz condensada. Ou, se você quiser, energia condensada. Tá? Então, a matéria, de fato, é uma codificação energética. E quando você consegue mudar essa frequência da energia, você muda a matéria. Nós também somos seres frequenciáveis. Se nós mudarmos a frequência da nossa energia, nós mudamos o nosso corpo físico. A aparência que nós temos enquanto encarnados tem muito a ver com a frequência que nós trazemos. De outras vidas, é o arrancar, né? Por isso que você, às vezes, anda na rua, Kleber, e vê umas pessoas carrancudas, feias, assim, né? Parece que elas estão chupando limão. Não sei se você já viu isso. E você olha outras pessoas, elas parecem igual borboletas, tão leves, assim, tão simpáticas, né? Com feições tão agradáveis. Porque a frequência dá também a nossa aparência, né? Diz muito da nossa aparência. Então, mas a condição material, ela sofre alteração, ela não é permanente e é totalmente perecível. Toda matéria é perecível. Mas quando a matéria perece, nada mais é do que um retorno ao depositório de matérias do próprio universo, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O seu amigo Lavoisier lá já dizia isso, né? Então, na verdade, o que nós temos é uma dinâmica constante da energia se manifestando e se recolhendo. O que é notório nessa percepção de Saint-Germain é que, na verdade, nós pensamos que existem muitas formas de matéria, quando, na verdade, toda matéria vem de uma única matéria, uma única substância cósmica, que é esse pradana, que é esse... A doutrina espírita chama de fluido cósmico universal. Você ouviu muito falar, porque eu sei que você é um estudioso do espiritismo há muitos anos. Então, essa substância primordial, que é expandida de onde? Do princípio inteligente, que é a consciência. Por isso que Saint-Germain diz que, na verdade, a luz é consciência. Entende? Porque a consciência, quando se expande, é luz. Por isso que lá nos anais védicos se diz que
A consciência primordial é chamada de Purusha. Adi Purusha. Essa é a consciência primordial. Isso é Deus. É a consciência cósmica, é a consciência do universo. E ela se expande, é luz. Então, no universo, o que tem é um grande jogo de luz. A luz se manifestando de todas as formas. E luz não é aquilo que a gente vê quando acende a lâmpada, embora o efeito luminoso da lâmpada é notório aos nossos aparelhos ópticos, né? A luz é muito mais profundo do que isso. O corpo do Kleber real, aquele que não muda, que não perece, é o corpo luminoso. Então o Kleber tem um corpo luminoso, que é luz, que é a própria fonte divina. Esse corpo luminoso, ele não perece. Mas, Gaian, e esse corpo que a gente vê, que os médiuns veem de pessoas desencarnadas? Aquilo ali é matéria quintessenciada, aquilo ali não é o corpo luminoso. Entende? Porque a matéria, ela tem também várias possibilidades de manifestação em planos distintos. Então, quando você vai no mundo astral, que está logo ali, tem um monte de gente desencarnada, ou seja, que não está mais nesse planeta aqui, que morreu literalmente, mas que está instrumentalizando um corpo sutilizado, né, que é um corpo astral, mas isso aí é matéria quintessenciada. Isso aí também é matéria. Então, quando a gente ouve falar de André Luiz, Nosso Lar, cidades astrais, tudo isso é matéria, tudo isso ainda é plano material. Quando um ser ascende, é um ser ascensionado, ele perde a condição material. Ele entra na condição de pura luz. E aí é o corpo luminoso. É o corpo glorioso. Entende? Então, esse raciocínio de que Jesus, provavelmente, ele esteve apenas com o seu corpo luminoso aqui, é muito plausível. Por quê? Porque esse corpo crístico radiante é muito difícil ele comportar, se moldar numa matéria rígida, numa matéria densa de um corpo físico humano, como nós temos aqui, entende? E um ser luminoso, ele pode manifestar a forma física que ele quiser, na hora que ele quiser. Entende? Então, por exemplo, nós estamos aqui conversando. Se Saint Germain quiser se materializar aqui do meu lado, ele se materializa. E todos vão ver o corpo dele. Aliás, ele fez isso com Helena Petrovna Blavatsky. Tem fotos de Saint Germain materializado ao lado de Helena Petrovna Blavatsky, na teosofia. Entende? E não só ele. Kuthumi, que estava lá na Índia, também projetou o seu corpo e se materializou e foi ali fotografado. E também Elmória. Então, Elmória, Kuthumi e Saint Germain, eles trabalharam com Madame Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, na teosofia, com esse corpo luminoso. E eles manifestavam a forma física na hora que eles queriam. Né? Blavatsky chamou eles de Mahatmas, né? Que é um termo do sânscrito, né? Mahatma, Maha é grande, Atma é ser, né? Mahatma, o grande ser, grandes seres, né? Porque, na verdade, o que nós somos é o Atma. O Atma, Kleber, é o corpo luminoso. O veículo do Atma é o corpo luminoso. Entende? Então, quando a gente começa a compreender isso, meio que se quebra essa forma rígida que nós percebemos do mundo. Por isso que os Vedas dizem que esse mundo é maia, é ilusão, porque isso que nós vemos e chamamos de matéria, nada mais é do que luz condensada, como dizia Saint Germain. Ou, se você quiser, energia condensada. Nada mais do que isso. E interessante, Kleber, a física quântica hoje, ela já percebe isso. Porque quando ela estuda a luz, ela vê justamente isso, que a luz se comporta como onda ou como partícula. Né? E que toda a essência das partículas mais elementares, ela é uma partícula luminosa.
Entende? O Gaian, eu Sim. posso considerar que o que nós criamos pela nossa consciência, aquilo que foi criado, nós somos imanentes naquilo? Sim, mas você precisa primeiro distinguir criação de criação, né? Uhum. Porque criação é quando você transforma o que já existe, né? Que a maioria de nós só cria, né? Não cria, né? Criação é aquilo que vem do espírito para a matéria, né? Daquilo que é a sua presença divina se manifestando. Então, quando você cria, quando há uma criação, nesse sentido que você está falando, né? Você se torna emanente naquilo que você cria. Né? Porque a emanência é justamente a possibilidade da essência luz estar presente naquilo que manifestou. Por isso que nós dizemos que Deus é emanente no universo. Ele é transcendente e imanente, porque a emanência, o universo, já é a própria presença de Deus. Porque em cada átomo, em cada célula, em cada coisa, isso é Deus. Porque é a própria energia de Deus, luminosa, se manifestando. Isso é emanação. Então, nós sim somos emanentes naquilo que criamos, né? Com E. Sim, Ótimo. sim. Obrigado. Muito bom. Perfeito. Gratidão. Gratidão, Kleber. Gratidão, Gaian. Quem gostaria de continuar? Rosa Firma, bem-vinda. Jolinda, bem-vinda. Faides, bem-vindo, querido. Elias, pode perguntar? Falar? Só nesses estudos me lembrou um livro que eu li, que é os ensinamentos dos mestres, os ensinamentos dos mestres do Oriente. É mais ou menos assim o título, onde acontecia exatamente essa questão da bilocação. Eu gostaria que o Gaian falasse mais nesse sentido também, porque aí agora completou o que eu li nesse livro, os ensinamentos dos mestres do Antigo Oriente. É isso. Ô, Elias, meu querido, sim, esse fenômeno da bilocação é um fenômeno do corpo luminoso. Né? Vários testemunhos temos desse processo. Né? Santo Antônio de Pádua, isso é notório, ele estava num lugar e se projetou em outro para defender o seu pai que estava sendo acusado injustamente de um crime. Né? O próprio Satya Sai Baba que nós falamos, ele era visto em mais de um lugar. Né? Ele estava lá em Prashanti Nilayan e ele era visto em lugares distantes, ele aparecia. Eurípides Barçanufo, que viveu aqui no Brasil, que alguns de vocês conhecem, ele estava lá em Sacramento e ele era visto em fazendas, fazendo parto, atendendo pessoas. Então, que fenômeno é esse de bilocação? Então, o Elias, ele entra num estado, vamos chamar de transe, se é que nós podemos usar esse termo. Então, você transfere a sua consciência, o seu eu real, né, para o seu veículo suprafísico. Esse veículo suprafísico, ele é projetado. Então, basta você pensar em um lugar que você já vai estar lá. Porque fora da matéria não existe espaço-tempo. Né? Espaço-tempo são condicionantes do mundo material. E aí, você projeta com o seu corpo luminoso. E estando nesse lugar, seja qual for, esse corpo luminoso, ele pode manipular a luz para manifestar um corpo igualzinho do Elias, em outro lugar. E utilizar esse corpo, né, para poder fazer o que seja lá o que é o seu objetivo de fazer. Então, o Elias vai estar na sua casa,
ali em estado de sonolência e vai ser visto em outro lugar distante, né? Isso é perfeitamente plausível e acontece muito mais do que a gente imagina. Há vários relatos, há vários testemunhos disso acontecendo, né? Vários chamados santos da Igreja Católica faziam isso, né? Recentemente, Padre Pio de Pietrelcina, que hoje é Santo Padre Pio, né? São Pio, ele fazia isso constantemente. Ele estava lá retirado no seu claustro e ele era visto atendendo pessoas em lugares mais distintos, né? Então, isso, na verdade, parece sobrenatural, mas é muito mais natural do que a gente imagina. Não é milagre nenhum. Não é milagre nenhum. Tá bom, Denise? E qualquer ser espiritual, se quiser se comunicar com você, pode manifestar um corpo e você ter um contato com essa pessoa e você pensa que está conversando com uma pessoa como nós e não está. Na verdade, o Kardec usou um termo que eu acho muito interessante. Ele usou o termo agênere. O termo agênere que Kardec usou significa aquele ser que é espiritual que temporariamente manifesta uma forma física, corpórea, para interagir com alguém. E às vezes interage e a pessoa nem sabe que ela interage, que aquilo era uma agênere. Você está muito deprimido, Elias. Aí você vai, senta no banco da praça e começa a pensar: ai, a vida não vale a pena, eu vou tirar minha vida. Não estou falando que você vai fazer isso, tá, Elias? Aí, de repente, vem uma senhorinha, senta do seu lado, conversa com você 10 minutos e muda toda a sua frequência. Você levanta e vai embora. Na hora que você olha para trás, a velhinha não está ali mais. Era um agênere. E os agêneres, às vezes, se manifestam. Eu tenho um relato pessoal de um agênere que se manifestou para me salvar a vida, né? De uma pessoa que queria me balear. Mas é uma história meio trágica. Mas apareceu na minha frente uma pessoa e interviu. Então, era um agênere, né? Então, veja, essas coisas são muito mais reais e acontecem muito mais do que nós imaginamos. Então, esse fenômeno da bilocação tem a ver, sim, com o processo da luz como substrato essencial da matéria, e que é totalmente manipulável, totalmente plástico, né? Plasmável. Tá bom, Elinho? Gratidão, Elias, gratidão, Gaian. Lá em Alcântara, no Maranhão, onde eu faço pesquisa com os alunos aqui da UFMA de Imperatriz, lá tem muito esse movimento que o Gaian terminou de colocar aí. Estamos conversando com as pessoas e depois olhamos, ela não está mais, né? Então, para nós é muito prático a vivência, mas não temos a compreensão do que seria, né? De como seria. Mas é isso, gratidão, viu, Aretusa? Bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Eu cresci no interior do Maranhão, eu sou de Carolina, não sei se você conhece, Erli, se alguém Morei conhece lá aqui. 1 ano, querendo ser freira. Há 40. E minha mãe, ela nasceu na divisa do Maranhão com o Piauí. Por que eu estou contextualizando? É porque eu cresci, ela me contando várias histórias do sertão mesmo, né? E ela disse que tinha um primo que ele sumia, ele se disfarçava. Ela dizia assim, que é o envoltamento, que o pessoal chama no interior, que é quando você se transforma em qualquer coisa. Eu não sei o que ele aprontava, que os policiais iam atrás dele e não encontravam. E ele estava, tipo assim, na hora que os policiais passavam, ele estava lá de novo. A minha mãe falava que ele se transformava em bicho, em madeira, em árvore. Então, eu no início eu achava aquilo, meu Deus do céu, a história da carochinha, mas não é. E aí depois eu fui compreendendo, né, que as pessoas elas têm essa capacidade, por mais que tenham conhecimento, mas talvez não tenha aquela compreensão, aquela ligação, né, com um estado de consciência mais evoluída. Mas, enfim, eram as histórias
como a Erli está falando aí, que surgem no nosso interior e que, se a gente for analisar, tem fundamento. Só para compartilhar essa história. Obrigada. Gratidão a você. A Aretusa é uma das pessoas que já colocou o nome na lista para o nosso encontro de março, viu? Bem-vinda, querida. Gratidão. Gabriela? Boa noite, Dayana, boa noite, turma. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais quando o senhor citou o mediunismo e disse que era perigoso, porque os espíritos podem aparecer para os médiuns de uma forma que eles não são, de verdade. Mas a gente consegue sentir a energia, né? E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como pode ser perigoso se a gente consegue identificar através da energia. Sim, Gabriela, minha querida, sim. Por isso que Kardec, podem fazer qualquer crítica que quiserem a Kardec, mas Kardec era muito inteligente e era muito preparado. Por isso que Kardec falava, a mediunidade é uma coisa séria que deve ser tratada e trabalhada de forma séria. Ele falava isso o tempo todo. Então, não é levianismo, você não pode, sabe, lidar com a mediunidade no oba-oba, sair abrindo um monte de campo para as pessoas saírem manifestando um monte de coisa, porque há o perigo. Então, o médium, primeiro que mediunidade, eu estou vendo aí que você é médium. Mediunidade é uma predisposição orgânica. Kardec falava isso, ou seja, não tem a ver com os seus qualitativos morais, nada disso. Tem a ver, é uma predisposição orgânica, é uma alteração orgânica. E hoje os estudos, por exemplo, do Dr. Sérgio Felipe, que estuda muito sobre a mediunidade, hoje nós sabemos que tem muito a ver com a glândula pineal, com os cristais de apatita, que nos permite acessar essas dimensões que estão logo aqui, né, paralelas a nós. Então, o médium, enquanto ele é sério, no sentido de estudar, de se qualificar, ele realmente consegue distinguir, pela frequência que ele sente vindo daquela manifestação, embora ela pode vir vestida de anjinho, ele sabe que ali tem uma entidade perigosa. Por quê? Porque ele percebe, ele faz leitura do campo. Então, fazer a leitura do campo não é para qualquer um. Né? Por isso que essa questão de abrir a teletérica, simplesmente, pode ser perigoso nesse sentido, porque a pessoa começa a ver um monte de coisa e não sabe nem o que está vendo, nem como está vendo. E pode ser, sim, enganada, terrivelmente enganada. Um espírito leviano, um espírito trevoso, ou só um espírito embusteiro, como dizia Kardec, ele pode te pregar peças, né? Ele pode assumir formas que te levam, te induzem ao erro, né? E mesmo essa questão da mediunidade, não existe uma única mediunidade. Cada médium é médium de uma forma única. Não existe dois médiuns iguais. Então, cada um percebe de uma forma, cada um sente de uma forma. Entende? E a visão mediúnica nunca é uma visão externa, é uma introvisão. Tanto que você pode fechar o olho que você vai continuar a ver. É uma introvisão. Né? Por quê? Porque é a percepção que vem justamente por essa faculdade, né, que é trazida principalmente pela glândula pineal. Nesse tipo específico de mediunidade, conforme Kardec trouxe, que foi muito trabalhada no movimento espírita. Né? Mas tem que ter cuidado por causa disso. E outra coisa, por que deve ser muito criterioso no uso disso? Porque quantas pessoas acham que falar o médium está incorporado?
incorporado coisa nenhuma, nenhum espírito entra dentro do corpo de ninguém. Na verdade, é perispírito do desencarnado imantando o perispírito do encarnado e exercendo sobre ele a sua influência. Inclusive, está lá literalmente no livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Então, é uma influenciação. O campo, né, que ali é chamado de perispírito, imanta no campo do médium e exerce sobre o médium a sua influência. Então, como há um acoplamento de campos, e esse campo, às vezes, do desencarnado, é um campo contaminado, perturbado, de sofrimento, ele vai fazer o quê? Ele vai contaminar o campo do encarnado. Então, o médium, ao sofrer essa influência, ele pode ter distúrbios físicos, ele pode sofrer dor de cabeça, pressão na nuca, geralmente pressão na nuca é o tempo todo, desarranjo intestinal, né? E vários outros sintomas. Às vezes passar dias com angústia, mas essa angústia não é sua, veio de lá, né? Então, por isso que é perigoso, porque, inclusive, o médium pode vir a adoecer seriamente, né? E aí eu contesto um pouquinho uma certa visão que existe no movimento espírita brasileiro, de que quem é médium tem que exercer a mediunidade, porque isso, se não exercer, ele vai até enlouquecer. Isso aí eu discordo radicalmente. Você é livre. Inclusive, o dia que você quiser bloquear a sua mediunidade, você bloqueia. Entende? Por quê? Porque é o seu campo, e quem manda no seu campo é você. Eu não sei se eu contribuí, né? E nem sei se você também pertence a alguma corrente espírita, mas eu falei umas terminologias espíritas, pressupondo que você já conhece. Nem sei por quê, talvez intuitivo. Eu fui espírita e trabalhei em reunião mediúnica por mais de 20 anos, Gaia. Então é por isso. Até conhecer a apometria, hoje eu me considero espiritualista. Eu só pedi que o senhor falasse um pouquinho mais, porque o seu comentário no meio do estudo, para alguns que escutassem, e principalmente para a equipe, para os, né, desencarnados, digamos assim, que nos acompanham, podia causar alguma confusão, de maneira geral. Mas eu concordo inteiramente com tudo que o senhor falou. E agradeço. Obrigada. Gratidão, Gabriela. Vamos ouvir agora o Vaídes. Boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar uma história que aconteceu comigo. Um dia eu estava dentro de um trabalho espiritual e eu acredito, eu estava assim com o olho fechado, mas eu percebi uma luz bem grande atrás de mim. Apareceu num canto atrás do local que eu estava. Eu fiquei assim, né? Eu estava com o olho fechado, depois eu olhei para o lado assim, como diz o Gaian, você pode estar com o olho fechado ou aberto, você vê. Aí eu fiquei percebendo aquela luz, e uma voz falou na minha cabeça, você não vai ali receber Jesus Cristo, não? Eu fiquei assim, levei um susto, né? Falei, como assim Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo chegou aí e você vai lá receber ele. Você tem que ir lá ajoelhar aos pés dele. Aí, como a gente já está no estudo há alguns anos, eu falei, não, mas peraí, um ser de luz não faz isso. Ele não chega querendo impor e essa coisa toda, né? Aí eu fiquei assim, meio ressabiado. Aí depois eu falei, não, você quer saber? Vai buscar a sua turma, vai procurar a sua turma, que eu não vou entrar nessa coisa aí, não. Sabe o que aconteceu? Ele veio para cima de mim, quase me derrubou no chão. Foi uma coisa esquisita que partiu com tudo para cima de mim. Então, eu vejo assim que essa coisa realmente ela tem um certo perigo, porque tem muitos médiums despreparados, que não entendem nada da história, e chega um embusteiro, um zombador, e fala coisa no ouvido da pessoa, e a pessoa acredita que aquilo ali é a pura realidade, sabe? E veio do mundo espiritual, então tá certo, tá tudo certo, e é daquele jeito, sabe? Tipo assim, eu já ouvi de um médium, de uma médium, falar assim, nossa, meu guia me disse que você falou mal de mim, me contou tudo que você falou, contou o que o outro falou. Aí fica um guia fofoqueiro, né? Chegou e ficou falando ali coisa assim.
Aí eu fui pensando, será que é um ser de luz que faz isso? Porque ser de luz não tem essas atitudes, né? Então, assim, eu queria só partilhar essa história para vocês, para, assim, corroborando isso aí que o Gaian falou. Gratidão. Gratidão, Vaíris. Gratidão, viu, Vaídes? Muito boa a sua. Não imagina, vai lá e se ajoelha, Jesus Cristo está aí, né? Se você fosse um neófito despreparado, você caía nesse embuste aí, né? É. Por isso que tem que ter muito cuidado mesmo, muito cuidado com tudo isso. Gratidão, viu, Vaídes? Muito boa a sua colaboração. George, Boa noite a todos. Quero compartilhar também uma experiência própria que aconteceu de 15 de novembro de 23 e durou realmente um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio. Acabou na capela, né, quando o Falcão me atendeu, o professor Falcão, mestre Falcão. E eu já tive uma vez, quando morei em Recife, que eu fiz o mestrado, vou sintetizar. Eu fui para o cinema e fazer uma aula de gaita nos sábados, e depois do cinema, que era Relatos Selvagens sobre intolerância, fiquei aquela energia bem forte. E de frente ao cinema São Luís, já, né, olhando assim para o Rio Capibaribe, aquela coisa dizendo, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Eu me olhei assim na frente do São Luís, me vi sentado, aí, sem entender direito, atravessei a rua, olhei de novo, me vi sentado, fiquei sem entender, alguma coisa quer que eu fique aqui. Mas eu pensei, fui pro racional, mas eu tô muito cansado, suado, saí cedo de casa, já é 6 horas, ainda vou ver meu amigo no Marco Zero. Aí ignorei. Aí continuei caminhando. E na praça uma praça lá, não lembro exatamente não, mas umas 6h30, muito cedo, muito claro, muita gente. Dois rapazes me assaltaram, né? Botaram a faca na minha garganta, levaram R$ 100 no celular, que eu sentia que não era meu, sensitividade já presente, eu já repetia, já tinha dito a algumas pessoas que sentia que aquele celular não era meu, e levaram o dinheiro que eu tinha para terminar o mês, né? Então, essa foi uma experiência que eu vi que a razão não explica tudo. Foi aí que eu entendi que tem uma coisa maior, né, que nos guarda e que chega pela intuição, e que o racional é muito limitado nesse sentido. E outra experiência mais já realmente agora de 23, foi numa academia, meu coração começava a acelerar e me pedia para me jogar nos pés de uma determinada garota. E quando eu fui ler no livro dos médios, o próprio Kardec relata que uma pessoa era obrigada a se jogar no chão também, né? Nos pés, para ser ridicularizado. E aquela angústia constante me confundia muito, porque eu escrevi mais de 90 poesias em um mês e lancei o livro, era uma coisa que eu tinha que cumprir, parece que era perigos que eu tinha que passar. E lancei o livro, as poesias são lindas, falam muito sobre paixão, sobre amor, sobre devoção, sobre Deus, mas ao mesmo tempo a angústia, a presença era muito angustiante e me fazia transbordar, né? Então, acelerava o coração e me sugeria coisas muito, muito estranhas. Eu ficava me perguntando, e a poesia é muito desse processo mental de tentar entender o que estava acontecendo. E graças ao Falcão, ele me atendeu, né, com a apometria, e a gente conseguiu revirar o quadro, que o meu magnetismo estava invertido. E eu só descobri que era realmente uma consciência, e isso aí está o perigo das emoções, que eu trabalhei muito intensamente aqui em Itaperoá, né, 2 anos como secretário de Cultura e Turismo, e entrei numa síndrome de Burnout, né, uma fadiga física, mental, que baixou muito minha frequência, e saí de relacionamento, vim angustiado, correndo, com medo de entrar em perigo para Taperoá, e acordei durante 2 meses e meio, todo dia das 2h30 da manhã, que segundo o mestre é a hora do ataque espiritual. Angustiado, um movimento involuntário nos pés, nas mãos, e eu pensando que era um irmão meu, a minha avó, que estava presente, uma angústia, e eu ia para o muro, aqui onde eu estou aqui de frente, aqui no salão de manhã, que ela tem um salão de beleza no muro, e a coisa, depois de um certo tempo, ela pegou na rede, e eu deitado na rede, ela fez umas 3 vezes, eu me arrepiei até a cabeça, uma coisa, meu Deus, o que é isso? E sugerindo, sai correndo nu no meio da rua e gritando, sai correndo nu. Eu digo, não, se fosse uma coisa de Jesus, não seria essa hora. Pelo horário eu já fiquei, aí continuei na rede, meia hora depois aquela coisa novamente encosta em mim, bem abrupto e violento, né? Isso de angústia que já vai... O próprio Kardec no livro, ele diz que suportar um mês né, de fascinação, subjugação, obsessão, é uma coisa inimaginável. Eu suportei 1 ano e meio. E assim, eu agradeço a Deus por estar aqui falando com vocês com o mínimo de racionalidade, porque realmente embaralha todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, vem tudo de uma vez só, como um círculo, onde tudo está se apresentando ao mesmo tempo e a gente fica muito confuso. Eu me perguntava, cadê o George alegre, radiante, que acordava distribuindo energia? Eu não sabia onde eu estava, né? E isso confirma tudo que o
o Gaian trouxe aí sobre o espiritismo e sobre a questão da energia, né? Obrigado por escutar. Gratidão, viu, George? Poxa, que relato sincero, honesto, né, e corajoso, né? Você se expor assim, né, falar e esses processos de subjugação, realmente eles existem, né? Então, na verdade, nós nunca estamos sozinhos, né? Mas o ponto importante, eu acho que eu julgo importante, é que você é senhor do seu próprio mundo. O dia que você realmente, né, assume a responsabilidade pelo seu próprio campo e trabalha com seu plano consciencial energético, você começa a se blindar para essas coisas, né? Tem, obviamente, o fator que chamaríamos de kármico, né? Sim, existem, mas não necessariamente elas precisam se manifestar dessa forma. Então, é uma situação realmente muito constrangedora no sentido de que limita a sua capacidade cognitiva, né? E você sofre uma influenciação perniciosa, né? Deve ser um sofrimento muito grande, né, Jorge? Acredito que deva ser. Gratidão, né, ao plano divino, ao plano da luz, e você agora já superou esse momento delicado. Mas sim, tanto obsessão, subjugação como fascinação, que são os 3 modos que Kardec colocou, eles realmente existem. E sendo que o pior dele é a fascinação, porque você não sente que está sendo manipulado, né? Fascinação é o mais terrível deles. Mas sim, gratidão, viu, Jorge? Gratidão. Gratidão, Jorge, Yaya, Ionara. Depois da Ionara, aí nós vamos para a Sueli para fazer o fechamento, tá? Boa noite. Eu estava ouvindo a aula através do monitor aqui da TV, no acesso do Jorge, quando o Gaian falou sobre essa questão desse poder que nós temos no nosso campo, é algo que me chamou muita atenção, porque quebra com a crença limitante que nós temos, a maioria, né? Eu falo por mim, porque a minha mãe, durante muitos anos, acho que mais de 20 anos, minha mãe era do candomblé. E minha mãe recebia as entidades e tudo, e ela tinha na crença dela que era uma missão, que a minha avó tinha falecido muito nova, na época a minha avó faleceu com 35 anos, eu não cheguei a conhecê-la, porque ela não tinha cuidado dos orixás que ela precisava, e minha mãe passou mais de 30 anos assim, cuidando deles. Na época ela ia muito para, ela tinha uma mãe de santo, depois a mãe de santo morreu, ela começou a estudar e ela disse: "Não, agora eu quero a permissão para que eu possa cuidar". Mas aí chegou um determinado momento na vida dela que ela quis fechar o campo. E muita gente dizia a ela: "Inês, você vai terminar sofrendo grandes consequências, porque você está abrindo mão de uma missão e eles vão te enlouquecer". Eu só sei que foram várias situações. Para resumir a história, já tem uns 5 anos que a minha mãe fechou todos os canais, ela hoje é da Assembleia, ela foi bem rígida mesmo. Inclusive, as poucas vezes que a gente tem contato conversando, que eu trago algumas coisas assim sobre a minha visão espiritual, eu fico impressionada, porque é como se ela não aceitasse que existe outro plano hoje, sabe? É bem diferente, mas o que me chamou mais atenção, e por isso que eu trouxe esse relato, é que eu vi esse poder sobre o campo, que ela exerceu e exerce. Tanto que eu tenho uns anos, antes de enveredar por esse caminho do autoconhecimento, eu acho que talvez você já tenha ouvido falar sobre questão de constelação familiar, que eu acho muito interessante, e eu fui fazer um trabalho voltado para minha mãe na constelação, com um amigo nosso que não está mais nesse plano, e aí ele disse a mim, ele disse: "Sayonara, eu não consigo acessar o campo da sua mãe, ela fechou todos os canais". Entendeu? Então, assim, eu acho interessante o Gaian trazer essa reflexão, e eu digo a vocês que, para mim, é a primeira pessoa que eu ouço falar
e que traz essa visão desse lado espírita, nos trazendo essa informação de que nós temos o poder. Porque até no próprio espiritismo, em algumas vertentes, diz que a gente tem um karma, que precisa pagar aquele karma, que você precisa se submeter a essas questões, porque senão você, em outra vida, vai ser mais desafiador o processo. E é isso. Gratidão. Gratidão, Ionara, pelo depoimento, né? E agradecendo a todos e a todas, né, pela presença, pelas reflexões, agradecendo a Gaian pela partilha. Eu passo a palavra para a Sueli. Gratidão, Gaian, pela partilha, Erli pela condução, Felipe pela harmonização e a todos pela presença. Eu levantei a mão, depois eu vi que tinha muitas pessoas, eu acabei abaixando, mas eu acho que sinto que eu devo dar mais essa contribuição. Eu sempre falo, e vou continuar falando, que eu vim de uma, digamos assim, uma iniciação desse caminho espiritual, mais ligada à teosofia, né? Era uma instituição ligada à teosofia, e não se falava lá em mediunidade. Se falava em autoconhecimento, se falava em consciência, enfim. Ao entrar em contato com pessoas da Umbanda, do Espiritismo, é que eu vim compreender e estudei a questão da mediunidade. Uma filha já manifestou a mediunidade dela quando nasceu, lá no hospital. E eu corri, e aí soube que poderia fazer bloqueio de chakras, e recorri, sim. E depois disseram que aos 15 anos, depois aos 18, e eu disse assim, não, vai ser quando ela quiser. Ela tem que compreender, e se ela quiser, ela então que vá. E até hoje ela não quis. Então, onde eu quero chegar? Essa mesma pessoa que ajudou a bloquear os chakras da minha filha, ela era da Umbanda, e incorporava várias entidades, ela própria foi dito para ela, pelas próprias entidades que ela recebia, que ela precisava se cuidar. Em que sentido? Ela não fazia aquele investimento no seu autoconhecimento. Ela sempre dizia que ela era assim e que não ia mudar. Hoje ela tem 10 anos apresentando manifestações físicas e psíquicas, onde vai para inúmeros médicos, isso em Salvador, e ninguém chega a nenhuma conclusão do que ela tem. Hoje ela perdeu mais de 15 quilos, é uma pessoa limitada na vida dela, e não foi pouco às vezes que eu mesma disse, deixa dessa questão de mediunidade, vá se cuidar, vá procurar saber como lidar com essa pessoa que você é, o que faz você manifestar toda essa ansiedade, angústia que você tem. Por que eu estou trazendo esses 2 relatos? Primeiro, porque eu não imaginei que a partilha de hoje ia terminar nessa discussão de mediunidade. E eu trago por quê? Porque Kleber está aqui, que é médico também, deve saber o quantos casos a gente atende, e a gente fica num dilema por ter já o conhecimento da mediunidade, se aquela manifestação que a pessoa tem é mediúnico ou não. Não é fácil. Não vou dizer que é. E, consequentemente, às vezes é influência, sim. Mas o mais importante é o que a gente está fazendo aqui. Mediunidade ou não, concordo plenamente com o que foi dito. É do livre-arbítrio do querer. Quando é ostensivo, você não tem nem o que fazer. Mesmo quando é ostensivo, não pode, nunca poderá ser exercida sem o autoconhecimento daquele médium, senão ele vai ser um escravo. O indivíduo que simplesmente é um médium porque tem missão, e só quer trabalhar mediunidade, só quer investir na mediunidade, só quer incorporar, psicografar, psicofonia, sei lá o quê, e não trabalhar no outro lado, ele está deixando de trabalhar o que ele veio fazer aqui, quer ser, buscar
conhecer-se como um ser de luz, que é exatamente a cunha da partilha de hoje, né? E aí, me permita que eu vou finalizar trazendo aqui, enquanto eu procurei ver a imagem que Gaia falou, que é da bilocação, né, dos 3 mestres que assessoraram Blavatsky na... Sim, Sueli, perfeito. Aí tem uma foto aí. Eu vi aqui embaixo que ela é uma cópia da original, da fotografia original, está aqui embaixo escrito, que é conhecida. Blavatsky, né, Eumória, Saint-Germain e Coutume. E que foram os 3 mentores dela, né, durante... E, realmente, eles se materializavam, tá? Estava com ela. Eu li já sobre isso. Queridos, então, vamos nós. A sintonia navidiana. Agradecidos que estamos aos mestres ascensos, a toda a hierarquia espiritual que nos assessora, que nos orienta, que nos intui. E vamos para Eu Sou, que nada mais é do que o amanhecer, o dia definitivo. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração, ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor e edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Nada mais a dizer que gratidão, gratidão, gratidão. Bom fim de semana para vocês e que nós possamos ter mais merecimento de estarmos aqui tantas vezes quantas necessárias e possíveis. Agradecendo aos mestres ascendentes pela oportunidade que nos tem dado de podermos beneficiar, ser beneficiados com essas partilhas. É isso, queridos. Um beijo em cada um. Feliz. Gratidão, Jéssica, todas as pessoas que aqui estão. Raides, beijo no coração. Felipe, Kleber, Jorge, querido. Rosa, mãe de Jorge. Aldemir, vamos para o Iriri? Eu já estava vendo